Muito bem, estudo do livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós estamos na segunda parte do capítulo número 11, Ernesto Fantini, e que nós iniciamos ali as primeiras páginas apenas, né? E a gente continua então nesse nosso encontro de hoje. Bom dia, Fabi. Bom, nós vimos no nosso capítulo anterior, capítulo 10, né, Evelina Serpa, trazendo ali um pouco da André Luiz relatando para nós como foi esse primeiro encontro, né, no Instituto, onde procurava ali fazer aquele trabalho terapêutico, né, de compreensão dessa nova realidade. E ela então foi relatando algumas partes ali das suas experiências pessoais, e nós vimos ali então que o que foi marcante para ela foi exatamente o sentimento que ela ainda trazia com relação ao companheiro, ao esposo, quando encarnada, pelo fato dele ter se desvinculado afetivamente dela, vivendo uma relação extraconjugal depois das dificuldades que eles enfrentaram, né? Então esse foi o fato mais marcante. Ela também sentia falta do pai, que já havia desencarnado quando então ela era uma criança ainda, né? E embora tenha tido um padrasto que assumiu, né, essa posição com muito carinho por ela, mas o marcante dela foi então esse ponto. E quando ela começou então a mostrar ali um pequeno aborrecimento, né, com relação às lembranças e tudo mais, a sessão foi interrompida, e aí então o Sr. Ernesto Fantini veio aqui, se apresentou para iniciar ali a sua anamnese, né, vamos dizer assim. Então chegou a vez dele, né, ele ficou ali um pouco constrangido, né? Então o marcante no início do interrogatório foi exatamente, né, posso falar como se estivesse realmente morto? Como me fazem crer? O mentor sorriu ao escutar aquela frase de materialista inteligente e objugou sem aspereza. Fale tudo o que deseje, na convicção de que a teoria do corpo se está longe agora de nós. Estamos efetivamente desencarnados, encontrando a nós mesmos, né? Então esse foi o início do trabalho. Tiveram aqui então essa resposta, né? E uma das perguntas importantes, né, que foi colocada aqui nesse caso, né, pelo Sr. Ernesto, foi: mas se nós estamos aqui agora na condição de espíritos desencarnados, a memória não deveria voltar totalmente para o espírito, se lembrando de todas as suas existências anteriores? E aí então, a resposta que foi colocada para nós foi a expressão que pode definir com muita clareza, é um condicionamento magnético, né? Ou seja, o espírito, quando ele reencarna então, passando pelo processo, né, desde gestação, assumindo uma nova personalidade, recebendo ali, né, uma nova identidade, quando encarnado, ele então, a sua consciência assume essa nova identidade, assume essa nova personalidade para que ele possa se dedicar à tarefa, né, ou às tarefas com que ele se comprometeu quando da sua programação reencarnatória. Então, esse condicionamento magnético faz com que ele então se desvincule do plano espiritual, da sua memória como espírito encarnado, e se dedique exclusivamente às experiências do mundo físico. Bom dia, André, bom dia, Marion. O que eu comentei com vocês no nosso encontro passado também foi a respeito dos espíritos que trazem, né, fragmentos de lembranças de existências anteriores, fragmentos esses que podem de alguma forma gerar influências perturbadoras para o espírito. Né, basta a gente lembrar, por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, que ela trazia claramente ali, não apenas fragmentos, embora não seja claro, né, naturalmente, mas ela trazia ali a ideia de viver em outro lugar, viver com outras pessoas, né, rotular a própria família como não sendo a família legítima dela, que aquele grupo ela não pertencia àquele grupo, não pertencia àquele local. Então tudo isso para ela trazia uma grande confusão. E nós encontramos hoje, né, crianças, basta a gente lembrar, hoje nós temos documentários que são produzidos, como por exemplo, né, no Discovery Channel, Encarnação, né, um espírito é meu filho. Como eu comentei com vocês já,
É até interessante esse rótulo que eles utilizam, né? Reencarnação. Um espírito em meu filho. Quer dizer, o que um espírito em meu filho tem a ver com reencarnação dentro desse entendimento que nós temos, né? Bom dia, Dudu. Mas, enfim, esse documentário ele mostra, então, em cada episódio, 3 crianças que trazem fragmentos de lembranças, ou pessoas, na verdade, né? 3 pessoas, que podem ser crianças, adolescentes, adultos, que trazem essas lembranças de existências anteriores. Né? Então, eu me lembro de num desses documentários, um garoto que trazia, né, uma lembrança de que ele havia sido um piloto na Segunda Guerra Mundial da Força Aérea Americana e o avião dele tinha sido abatido e tinha caído lá no Oceano Pacífico e, obviamente, ele desencarnou. E aí, então, ele trazia algumas dessas lembranças que não eram necessariamente perturbadoras, mas ele falava claramente, né, identificava a época, identificava o avião, o pai dele, inclusive, o levou ao Museu Aeronáutico, né, lá nos Estados Unidos, e ele começou ali a trazer detalhes impressionantes, né, de conhecimentos técnicos. Um outro jovem também ali que lembrava muito claramente do Titanic, e ele se identificava como tendo sido um dos engenheiros que projetaram o Titanic. Né, outro que tinha sido parte de uma milícia que caçava índios, né, indígenas lá nos Estados Unidos, e para ele eram lembranças extremamente perturbadoras, com terror noturno, com abalos psicológicos, né? Então, assim, gritando no meio da madrugada. A família ficava apavorada com tudo isso, tentando encontrar recursos tanto na tecnologia, ou melhor, na psicologia, como também em práticas esotéricas, práticas curativas de um modo geral, né? Práticas espiritualistas, que procuravam essa cura, enfim, assim, então cada episódio vai mostrando pessoas que traziam essas lembranças, né? Então a gente se pergunta, se esse é um processo natural, em que a memória fica então bloqueada para que o espírito possa se desenvolver durante essa encarnação, por que há então essas pequenas brechas, né? A gente pode imaginar, por exemplo, que sejam imagens muito marcantes, muito impactantes, que ficam ainda vivas na memória do espírito, o porquê de viver, né, esses traumas que muitas vezes surgem, enfim. Temos ali vários detalhes, né, que vão trazendo para nós essas dúvidas. Mas, enfim, o processo natural, como a gente lembra, né, como é colocado aqui pelo instrutor, o texto diz assim para nós: isso determina o obscurecimento das memórias pregressas, que, aliás, não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido, né? Então, espíritos que, logo após a desencarnação, podem rapidamente assumir a sua personalidade como espírito, que é difícil para nós, né, dizer qual é a personalidade do espírito, sendo que ele, em cada encarnação, assume uma personalidade terrena. Então todos nós temos a nossa personalidade, que ela vai então aflorando no plano espiritual para dizer exatamente quem somos, no sentido de valores, inteligência, experiências que foram guardadas, independente da identidade, né, que a gente tem tem muita essa ideia, né, quem eu sou no plano espiritual, qual é meu nome, né? Então isso aí acaba sendo um processo que o espírito, com o passar do tempo, ele vai então abstraindo, deixando de dar valor a isso, ele assume apenas uma identidade para que ele possa se relacionar, mas na verdade, muito mais do que a identidade, vale a personalidade. E essa personalidade é o resultado de todas as experiências que ele vivenciou. E essa personalidade, então, ela vai aflorando com maior ou menor rapidez, com maior ou menor facilidade, conforme o espírito, então, vai demonstrando, né, o maior grau de espiritualização ou menor. Então, quanto mais apegado ainda à visão materialista da vida, maior dificuldade o espírito tem de acessar, né, a sua memória espiritual e se lembrar realmente da sua história. Né? E quanto mais liberto, mais fácil para o espírito é. Eu sempre me lembro, quando a gente fala sobre lembranças do passado, me vem muitas vezes Emmanuel, né, quando ele escreveu, por exemplo, há 2000 anos, 50 anos depois,
Ave Cristo, né, uma trilogia muito interessante, que conta experiências dele da época de Jesus, ou seja, né, experiências de quase 2000 anos. Então, assim, essas lembranças surgiram de uma forma espontânea ou foi necessário fazer um processo terapêutico para que ele fosse, então, dirigido para lembrar detalhes daquelas experiências? A gente vai lembrar que, né, um espírito da envergadura de Emmanuel, e seria muita pretensão nossa querer ali supor, né, de que forma que o trabalho foi feito para ele, mas a gente pode imaginar que ele tenha lembranças daquela época, mas o detalhamento das experiências daquele período, houve a necessidade de uma concentração maior, de um esforço maior para que as imagens, para que os detalhes, nomes, locais, ações, tudo isso então fosse não apenas resgatado, mas organizado para que o livro pudesse ser escrito. Então isso a gente vai ver então, né, de como a gente percebe como a mente é complexa nesse sentido, né, trazendo ali lembranças que são mais superficiais, outras que são mais profundas, e o espírito então procurando resgatar ou acessando essas lembranças de acordo com a facilidade que ele tem de se desprender das suas experiências terrenas. Quando a gente fala em desprendimento das experiências terrenas, não quer dizer esquecimento. O espírito não chega no mundo espiritual e passa por um processo de amnésia, se lembrando apenas do que ele viveu no mundo espiritual. Todas as experiências vão então ficando claras, e é claro então que o espírito vai guardando para si apenas aquilo que é valioso. A gente lembra até uma passagem de Joana, quando ela fala para nós aqui a respeito da nossa vivência aqui no mundo físico, né? Quando ela diz assim, que as lembranças negativas, né, as lembranças ruins que nós tivemos na nossa história, né, elas devem servir apenas como alicerce, como degraus de ascensão. Né, e que a gente não guarde, né, a experiência, ela vai ficar, ela será lembrada, mas ela não será para nós uma âncora, uma amarra que nos impedirá de evoluir. Então, no plano espiritual, o espírito vai se lembrando das suas experiências. Claro que ele vai se lembrar ali de equívocos, vai se lembrar ali de dores que ele viveu no passado, mas para ele são lembranças que naturalmente vão ficando para trás. Né, se por acaso estivesse ali numa conversa, você se lembra que naquela época você fez tal coisa? Sim, eu me lembro. Mas isso já não provoca nele nenhum efeito, porque ele, amadurecendo, né, no seu processo evolutivo, ele vai percebendo que essas experiências fizeram parte de um período, fizeram parte de um momento da sua história, de uma situação que ele vivenciou, mas que tudo aquilo depois foi resolvido ou vem se resolvendo. Né, nós encontramos até em outros livros de André Luiz trabalhadores, né, desses hospitais, desses postos de socorro, né, então eles coordenadores de trabalho. Então a gente imaginava que esses espíritos já estavam ali ocupando aquela posição como já realmente espíritos evoluídos, espíritos bem resolvidos, e depois ali no decorrer da história a gente vai percebendo que eles estão naquela posição certamente pela competência e pelas experiências adquiridas, mas são espíritos que ainda trazem pendências na sua história. Resgates que são necessários de se fazer, né, para que eles possam, de fato, se libertarem dessas dores do passado. Né? Até mesmo, no último livro que nós lemos, nós vimos, né, aquele orientador espiritual, o irmão Cláudio, se eu não me engano o nome dele, que ele estava ali trabalhando com aquele grupo, né, no Sexo e Destino que a gente leu, todo aquele grupo encarnado, toda aquela trama acontecendo, ele do plano espiritual procurando ali orientar todos os grupos, né, e André Luiz tinha contato com ele, até que ele percebeu que no plano espiritual ele tinha sido responsável por todo o desequilíbrio que envolveu aquele grupo, né, provocando quase que uma reação em cadeia. E ele trabalhava ali ardentemente para que isso se resolvesse, né, resgatando ali, através dos seus esforços, cada um daqueles espíritos envolvidos. Então a gente vai vendo assim que essa questão de lembrança, ela pode ser de fácil acesso, de difícil acesso, pode provocar um efeito positivo, um efeito negativo. Cada indivíduo, então, vai vivenciar suas próprias experiências. Né? A Janine colocou, lembro dos detalhes a partir da infância até agora. Né? Então, né, cada um de nós tem lembranças mais claras, lembranças mais apagadas, né? Mas então, continua aqui para nós, né? Teríamos sofrido, enquanto no plano físico, uma dilatada hipnose? Foi aqui então que o instrutor trouxe, né, todo aquele processo de gestação,
de identidade, o ambiente fluídico dos pais, a juventude, problemas da madureza, responsabilidades e compromissos, vai fazendo com que o indivíduo fique ali, né, ele mesmo sendo uma individualidade, né, eterna, né, mas na verdade eu prefiro usar o imortal do que o eterno, né, só para a gente ter clareza nas nossas expressões, porque o eterno é aquele que não teve começo nem fim, né, enquanto que o imortal ele teve começo, mas ele não tem fim. Então nós tivemos um começo, então a eternidade para nós não se encaixaria. Então, mesmo sendo espíritos imortais, né, então nós nos concentramos naquele momento daquela personalidade nova que nós incorporamos, né? Bom dia, embaixador. Mas ele colocou para nós, né? É compreensível que no espaço de tempo que se nos sucede, imediatamente a desencarnação, ou seja, logo depois de desencarnar, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do nosso ser. Isso, porém, é francamente transitório. Gradativamente reaveremos o domínio de nossas reminiscências. Né? Então, bem interessante a gente perceber como se dá, em termos de resgate de memórias, né, para o espírito recém-desencarnado. Né? Não apenas recém-desencarnado, mas até mesmo aquele espírito que já tem ali um tempo de desencarnação, mas ele não conseguiu ainda se desprender da sua personalidade e de todas as experiências envolvidas com essa personalidade. O senhor quer explicar que nesta cidade sou ainda Ernesto Fantini, a personalidade humana com o nome que me foi imposto na existência que deixei, largando o estudo de minhas memórias anteriores para depois? Perfeitamente. Cada um de nós permanece aqui em núcleos de trabalho e renovação, na vizinhança do plano físico, sob a mesma ficha de identificação, através da qual éramos conhecidos nela, até que nos promovamos por merecimento próprio a círculos mais altos de sublimação, que dar-nos-emos entre a espiritualidade superior e o estágio físico, operando no aperfeiçoamento pessoal, da internação no berço a libertação para a vida espiritual e regressando da liberdade na vida espiritual à nova segregação no berço. Entendeu? Aqui somos então examinados pelo que fomos nas ações praticadas no tempo de retaguarda mais próximo de nós, isto. Somos como éramos na ficha individual até que as circunstâncias nos indiquem nova imersão no corpo carnal, como recurso inevitável aos objetivos de burilamento a que todos visamos nas lides da vida eterna. Somos quais éramos em tudo, até mesmo na sinalização morfológica, né? Ou seja, né, o que ele está colocando para nós é que, por exemplo, nós desencarnamos, chegamos no mundo espiritual, é muito natural que nós nos identifiquemos com o nosso nome, com a mesma aparência que nós tínhamos. Claro que nesse caso a aparência ela vai se modificando exatamente porque o espírito, conforme ele vai restabelecendo a sua própria saúde psíquica, é muito natural que a saúde também perispiritual vá se mostrando. Portanto, alguém que desencarna, com uma idade avançada, né, no extremo da decrepitude, né, ou então alguém que desencarna ali trazendo doenças que afetaram o seu corpo, limitações, características que muitas vezes se tornam para ele, né, problemáticas, né? Alguém, por exemplo, passou por uma queimadura, por uma doença e traz marcas no seu corpo, chegando no plano espiritual, restabelecendo a saúde psíquica, ele vai naturalmente adotando aquela, né, ou recuperando aquela imagem de perfeição do espírito. Né? E quando a gente fala em perfeição, não é dentro de um modelo, de um padrão terreno. Né? A gente fala na perfeição no sentido de equilíbrio que o espírito demonstra. Né? Então aquela pessoa que desencarna numa idade avançada, com o corpo desgastado, com o corpo cansado, é muito natural que o espírito, então, ele vá se rejuvenescendo. E não adotando apenas a juventude, mas aquela saúde, mesmo que ele permaneça com aquela aparência da idade com que ele desencarnou, é uma aparência agora saudável. Da mesma forma que um jovem, da mesma forma que uma pessoa madura, ou até mesmo uma criança,
que enquanto ela assume aquela personalidade infantil, ela se mostra como criança. Então, nesse caso, é o que ele está comentando agora, né? E não no caso da sinalização morfológica, né? Ou seja, o nosso corpo físico, de uma encarnação para outra, se mantém o mesmo, nós temos a mesma aparência que tivemos em existências anteriores, aí então ele é colocado aqui, né? Não tanto. Quaisquer sinais morfológicos se modificam na pauta das ordenações mentais. Isso ocorre habitualmente na própria terra dos homens, quando a ciência, sem maiores dificuldades, modifica os implementos da máquina genética da criatura de acordo com os impulsos psicológicos que a criatura apresente, harmonizando o binômio corpo-alma. Então, o que ele coloca para nós aqui é que a gente observando a nossa própria genética, o nosso corpo vai tendo ali, então, por exemplo, o envelhecimento precoce, doenças, alterações, né, no metabolismo do nosso corpo, tudo isso vai trazendo ali nesse binômio espírito, nesse corpo e alma, vai trazendo ali aquilo que a alma vai vivenciando, vai refletindo no seu próprio corpo. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai vendo, né, que a nossa própria ciência faz isso da mesma forma que a própria ciência também faz alterações no nosso corpo, né. Além disso, não nos será lícito esquecer os serviços multiformes da plástica cirúrgica, que consegue efetuar prodígios no envoltório carnal das pessoas, quando essas pessoas mereçam as melhoras com que a ciência terrestre lhes acena generosa e otimista. Né? Então a gente vai aqui também, passando por um outro detalhe, né? Me recordo até de um pinga-fogo, em que o Chico estava, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, mas eu acho que foi o primeiro, foi perguntado a respeito o que o Espiritismo tem a dizer sobre cirurgias plásticas. Né? Isso porque nós consideramos a cirurgia plástica, muitas vezes, como uma vaidade humana, né? Um capricho, principalmente quando a gente vê ali os excessos, né? Em que as pessoas procuram essas mudanças, essas alterações nas características físicas, para satisfazer as suas vaidades. E o Chico trouxe uma resposta muito interessante, que mesmo que seja considerada dessa forma, né, uma prática para poder ali, né, estimular a nossa vaidade, é muito importante que as pessoas se gostem para que elas sejam felizes. Então, tudo aquilo que não é visto de uma forma excessiva, ela pode ser saudável. Então, alguém fez uma alteração plástica no seu rosto, no seu corpo, e no momento em que ela se olha no espelho, ela passa a se gostar mais, vive com muito mais alegria a partir daquelas alterações. Né? Agora, claro que a gente tem aqueles que fazem essas alterações para poder instigar principalmente as suas tendências, né, no erotismo, na sedução, e isso acaba sendo, na verdade, até um efeito negativo para o próprio espírito, usando aquela expressão, acaba sendo um tiro pela culatra. Porque ao mesmo tempo em que ele faz uma alteração para se beneficiar, ele acaba se prejudicando, porque a sua aparência, por exemplo, estimulando principalmente o erotismo em si mesmo e estimulando nos outros interesse dentro desse campo do erotismo, da sexualidade, a pessoa acaba se desvirtuando do seu caminho, se desviando do seu caminho de elevação espiritual, de desenvolvimento moral, e acaba exatamente se entregando nas viciações. Então a cirurgia plástica ela é neutra, assim como o dinheiro, né, assim como uma faca. Né, a faca ela pode ser uma arma, mas ela pode ser também um instrumento que você corta o seu alimento. O dinheiro pode ser aquele benefício que você estrutura e equilibra a sua vida, como pode ser aquilo que te leva para a absoluta futilidade. E também ali alimentando as suas viciações. A cirurgia plástica também vista da mesma forma. Então ela é um recurso que pode ser benéfico para o indivíduo quando ele usa para fortalecer-se no seu auto-amor, e esse auto-amor o leva ao seu desenvolvimento, mas ele pode também ser prejudicial quando você faz isso para estimular exatamente tendências negativas, valorizando muito mais as sensações do corpo. Então é tudo muito neutro, essa questão da cirurgia plástica, vale ali exatamente o direcionamento que nós damos a cada um dos nossos interesses, né? Além das próprias corretivas, né? Nesse caso, né, Angelina, a gente vai muito além, né, do simples
estímulo à vaidade, né? Vai realmente ali para trazer para o indivíduo benefícios, né? Então são as corretivas, as reparadoras, aí a gente sai, né, dessa área mais de interesse do indivíduo e vai realmente ali para um processo terapêutico de fato. Né? Então são pessoas acidentadas, pessoas com queimaduras, pessoas que nascem com deformidades, né? Enfim, várias e várias situações em que a cirurgia plástica realmente se torna algo importante para a vida daquela pessoa. E não apenas porque ela, eu estou com um problema aqui de uma pequena ruga, uma pequena papa, um pouco de obesidade, isso, aquilo. Né? Então, nesse caso ali, quando a gente fala sobre a cirurgia estética, a gente tem ali um campo uma linha muito tênue que separa o auto-amor das viciações do indivíduo. Já as reparadoras, elas são um capítulo à parte, pela grande importância que ela tem realmente de auxiliar o indivíduo na sua trajetória. Né? A Angelina colocou, né, os transtornados mentais só o são na vigília? Não necessariamente, Angelina, porque tudo depende muito da forma como o espírito se sente influenciado pelo corpo. Né? Então você tem ali, Kardec fez mesmo nessas experiências, ele fez uma dessas experiências de evocação de uma pessoa viva, e na Revista Espírita ele traz para nós que o espírito, então, no momento de desprendimento, mesmo, né, reencarnação de uma pessoa viva, né, então ele quando ele se manifesta, ele traz ali um grau de percepção, de compreensão daquilo que ele está vivendo. Porque o corpo limita a sua manifestação inteligente. Porque o cérebro, não tendo estruturas adequadas para que ele possa se manifestar, conforme os espíritos trazem para nós, lá no Livro dos Espíritos, falando sobre a influência do organismo sobre o espírito, ele vai comentar que é como se fosse, né, aquele músico talentoso que utiliza um violino defeituoso. Então, por mais que o talento do músico procure levar ali, né, a música, aquela arte, da forma mais perfeita possível, o instrumento não colabora. Então, nesse caso, é o corpo que limita o espírito. Agora, nós temos casos em que muitos espíritos, mesmo nesse caso, né, de ser o espírito limitado pelo corpo, de acordo com a forma, de acordo com a intensidade da influência do organismo sobre ele acaba assumindo também, de certa forma, aquela limitação. Então, como espírito, ele também se apresenta, de certa forma, desequilibrado, não tanto quanto encarnado, porque é essa a influência que ele sofre. Agora nós temos outros casos ainda em que o próprio espírito, desde a sua natureza, já apresenta um grande desequilíbrio. E aí então ele manifesta um corpo com esse desequilíbrio, e mesmo em desdobramento, fora do estado de vigília, ele vai apresentar esse mesmo transtorno mental, porque isso é da sua natureza pelo fato de ter vivido, por exemplo, experiências dolorosas como desencarnado, naquele período pré-reencarnação, como também no espírito como encarnado, quando encarnado. Né? Então ele teve ali uma experiência difícil, levou isso para o plano espiritual, passou por situações dolorosas, sofreu uma reencarnação compulsória, ele foi conduzido para viver aquela experiência, e como espírito ele continua levando essa limitação. Então nós temos ali as variadas situações, mas de um modo geral, a gente vai colocar que um espírito na condição normal, que reencarna num corpo limitado, né, e nesse corpo limitado nós temos ali alterações neurológicas, né, cerebrais, que vão limitar a sua manifestação, o espírito então, ele, quando em desdobramento, ele pode manifestar plena consciência da sua condição. Né, e a gente vai perceber, por exemplo, quando se fala sobre limitações intelectuais, né, o livro de Vera Lúcia Marinzec, Deficiente Mental, Porque Fui Um, a gente vai encontrar ali muitos espíritos que trazem esse depoimento, falando que mesmo quando eles estavam encarnados, eles percebiam tudo o que acontecia à volta. Eles percebiam ali as pessoas que amavam, as pessoas que não amavam, as pessoas que eram indiferentes, aquelas que abusavam, aquelas que agrediam, e eles diziam, eu percebo tudo isso, mas eu não podia falar nada, eu não conseguia me manifestar. Né? E a gente vê isso de uma forma muito prática, muito interessante. Né? O Raul Teixeira, depois dele ter sofrido, né, o AVC,
Eu me lembro que ele estava dando uma entrevista e ele procurava explicar alguma coisa que foi perguntada para ele. Foi até um vídeo que foi colocado no YouTube até da entrevista. E ele procurava falar e a gente percebia o esforço que ele fazia para poder responder aquela questão, e ele mesmo colocou, é muito difícil de falar. Mas não difícil de falar no sentido de você articular as palavras, você não conseguia manifestar as ideias. Né? Então é bem interessante, né? Então ele fala assim até assim com um bom humor até, né? Mas ele mostra assim, uma inconformação de ele querer falar do jeito que ele falava, e ele falava com muita clareza, falava com muita facilidade, e ele não conseguia manifestar suas ideias. Então isso mostra assim como o corpo físico limita aquela capacidade do espírito, né? E ele teve um AVC, imaginemos aqueles espíritos que nascem com essas limitações, né? Então, nesse caso, Angelino, os transtornados mentais, precisa ver exatamente a natureza desse transtorno. Se é uma natureza orgânica, se é uma natureza psíquica ou ambas. Porque o espírito que reencarna já trazendo esse transtorno, aí quando ele se manifesta, ele vai se manifestar também como transtornado, né, trazendo essa limitação da sua manifestação. Muito bem, vamos lá. Interessante esse assunto, né? Tem tanta coisa para falar sobre ele, né? Esse tema ele acaba sendo muito complexo, né? E bem interessante da gente compreender. Mas vamos lá, então falou aqui da cirurgia plástica, né? Tenho contato com alguns autistas, muito interessante observá-los. Nesse livro, Doentes Mentais, Porque Fui Um, nós temos ali várias pessoas com vários diagnósticos, né, quando estiveram encarnados, né? Então, um autista, síndrome de Down, traumatismo craniano, paralisia cerebral, o abuso de drogas. Então, assim, várias pessoas que vão contando, né, como foram as suas últimas encarnações e do porquê delas terem reencarnado daquela forma. Então, assim, interessante que cada capítulo é uma história, não são assuntos vinculados, que vale a pena conhecer, né? Então tem ali, acho que o espírito Lúcius, que em cada depoimento, em cada capítulo, o Lúcius vem e traz um complemento explicando aquela situação. Então é o depoimento do espírito e a orientação depois desse mentor, né, do trabalho da Vera Lúcia. Então é bem interessante. Mas vamos lá. Fantini se mostrava agradavelmente surpreendido pela destreza mental com que um instrutor sabia colocar-lhe. Antônio Carlos, obrigado, Fabio. Lúcius é da Zíbia, né? É da Zíbia. Então foi Antônio Carlos que trazia com ela. Isso. Então falou da cirurgia plástica e tal, né? Fantini se mostrava agradavelmente surpreendido pela destreza mental com que um instrutor sabia colocar-lhe os esclarecimentos precisos na cabeça faminta de luz. Caro amigo, tornou ele a inquirição, embora o assunto de que vou tratar já tenha sido objeto de consideração na palestra que mantive com o irmão Cláudio, estimaria recolher-lhe os avisos no mesmo tema. Acontece que ouvi falar de mortos, e de mortos cultos, que atravessaram anos e anos, atormentados em zonas inferiores, antes de reconquistarem lucidez e tranquilidade. Por que não me ocorreu isso, se estou efetivamente desencarnado e se sou um espírito consciente das culpas que carrega? Né? Isso porque o irmão Cláudio, que conversou com eles antes, né, ele tinha perguntado, né, esses espíritos cultos que se manifestaram, trazendo nos seus depoimentos ali perturbações, trazendo ali, né, inconformações, revoltas e tudo mais. Se espíritos tão cultos se comportaram dessa forma, por que ele, né, Ernesto, um espírito comum, se manifesta assim com toda tranquilidade? Né? Nossos filhos são espíritos, né? O título é esse mesmo, né, do professor Hernani Guimarães Andrade, se não me engano. Fala de doenças também, esse livro eu não li, mas fica aí a recomendação também. Então, assim, se o Ernesto é um espírito comum, por que dentro dessa condição dele, ele se apresenta de certa forma lúcido sobre quem ele é, né? A dúvida dele é, estou desencarnado ou não? Mas eu sei que eu sou capaz de conversar, de compreender e tudo mais.
Então ele retorna essa pergunta, e o instrutor coloca aqui: o estado de tribulação a que se refere é pertinente ao espírito e não ao lugar, que foi exatamente a resposta que ele recebeu do irmão Cláudio, né? Que, por exemplo, quando se fala sobre umbral, não é o umbral que torna as pessoas daquele jeito, são as pessoas que, sendo assim, são atraídas magneticamente para aquele mesmo campo vibratório. Muitos de nós, os desencarnados, suportamos tempos difíceis em paisagens determinadas que nos refletem as próprias perturbações íntimas. Essa anomalia pode perdurar por muito tempo, de conformidade com as nossas inclinações e esforço indispensável para que nos aceitemos, imperfeitos como ainda somos, conquanto não ignoremos a necessidade de burilamento que as leis da vida nos estabelecem. Né? Então ele coloca que essas perturbações íntimas, elas podem perdurar por pouco ou muito tempo de acordo com a capacidade que o espírito tem. Eu acho que eu acho que dois recursos que nós observamos que os espíritos insistem em trazer para nós em suas instruções, e quando eu falo espíritos, nós falamos dos mais variados médiuns, nas mais variadas obras, são dois recursos que são o perdão e o auto-perdão. Né? O perdão para perdoar aqueles que o agrediram, pelo menos do modo como ele percebe, durante a sua encarnação, por exemplo. Né? Vamos supor que ele desencarnou vítima de uma violência que alguém provocou. Ele chega no plano espiritual revoltado com essa condição, sem a capacidade de perdoar. Então ele vai sentindo essa perturbação o tempo que ele ainda se mantiver conectado com aquela experiência. Né? A gente lembra, por exemplo, né, de André Luiz, relatando para nós em Nosso Lar a quantidade de espíritos que enviam como desencarnados na época da Segunda Guerra, que aconteceu naquele período. Até no filme, né, tem aquela imagem muito marcante daquela quantidade enorme de maqueiros, né, trazendo pessoas e aquelas caravanas que vinham do plano espiritual como vítimas da guerra. Então, muitos desses indivíduos, a gente pode, por exemplo, criar aqui uma imagem de pegar, por exemplo, aqueles espíritos que eram levados nos campos de concentração e acabaram se tornando depois vítimas, né, do extermínio de judeus que aconteceu naquele período. Ou mesmo, como nós também aqui tivemos oportunidade de receber o depoimento de um dos irmãos aqui do plano espiritual que interagem conosco, que ele estava na condição de escravos, né, condição de escravos quando encarnado, e aí então ele sofreu toda a dor, né, que a escravidão proporciona, não apenas de você podar a liberdade de um indivíduo, mas de você agredi-lo, né, não valorizando o ser humano que ele é. E aí então ele chega no plano espiritual revoltado com aquele tipo de tratamento, muitas vezes desejoso de vingança. E é aí que nós vamos encontrar então nas reuniões mediúnicas o tratamento, né, a manifestação, né, e a tentativa de auxílio que é prestada pelos encarnados e desencarnados a esses espíritos que mostram absolutamente endurecidos na sua revolta. Então esse é o caso do perdão que não foi ainda efetivado, né, ou pelo menos ainda manifestado dentro daquele espírito. E o outro caso é o auto-perdão. Porque o perdão você oferece a alguém que te agrediu de alguma forma. O auto-perdão é quando você é o agressor. E aí então no plano espiritual você é tomado por um drama de consciência, fazendo com que essas perturbações íntimas o torturem durante muito tempo. Então é aquilo que você sofre ou aquilo que você pratica, de alguma forma. E aí nós vamos encontrar ali nas mais variadas situações em que a convivência, né, alguém fez algo para você, ou você fez algo a alguém ou a si mesmo. E por isso é colocado, né, essa anomalia, porque as perturbações íntimas, aqui o irmão Cláudio, esse instrutor, chama exatamente de uma anomalia, porque é algo anormal. E ela pode perdurar por muito tempo, de conformidade com as nossas inclinações e esforço indispensável para que nos aceitemos, imperfeitos como ainda somos, conquanto não ignoremos a necessidade de burilamento que as leis da vida nos estabelecem.
Somos, por agora, consciências endividadas ou expoentes de evolução deficitária ante a vida maior, carregando o dever de podar os nossos defeitos em trabalho digno e incessante. Enquanto estejamos em desequilíbrio, após a desencarnação, desequilíbrio que é sempre agravado pela nossa inconformidade, ou rebeldia, orgulho ou desespero, ameaçando a segurança dos outros, permaneceremos compreensivelmente internados ou segregados em faixas de espaço, juntos de quantos evidenciem perturbações ou conflitos semelhantes aos nossos, à maneira de doentes mentais afastados do convívio doméstico para tratamento justo. Então, nesse ponto, a gente já vai lembrar aqui de várias passagens de André Luiz, né, que ele vai mostrando para nós que essas regiões chamadas de regiões umbralinas, e aí a gente vai lembrar mais uma vez, né, a expressão umbral, ela representa, né, o batente da porta. Então, quando você passa pela porta, você está passando pelo umbral para você entrar num outro ambiente. Então, essas regiões chamadas de umbral é uma região intermediária entre o mundo físico que você vivia e o mundo espiritual que você vai adentrar, né, um mundo espiritual estruturado para que você possa se desenvolver. No intervalo entre um ambiente e outro, você tem essa região em que você fica ali detido temporariamente enquanto você não conseguiu alcançar o devido equilíbrio. Nesse caso, então, quando ele coloca para nós, ele vai falando sobre essa questão da lei de atração, né, esse campo magnético que atrai esses espíritos. E aí a gente vai lembrar também que nesse campo magnético, né, a gente vê que realmente o espírito é detido nesse local, porque do contrário, né, se não houvesse essa proteção, o nosso mundo físico se transformaria num verdadeiro caos, pela influência que os espíritos poderiam exercer sobre nós, trazendo ali as suas próprias perturbações. Por isso, então, ali, mas é um mecanismo que a gente não compreende, né? Se há espíritos que estão detidos nesse local, por que há espíritos que são, por exemplo, obsessores atuando junto a nós? Né? Mas aí, então, são ali mecanismos que nós estamos aprendendo a compreender. Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui, então, esses espíritos que vão se juntando, formando essas coletividades no plano espiritual, de acordo com as afinidades que possuem. Então, a lei de atração ela é muito forte, né? Aqui depois o Ernesto coloca, então as ideias do castigo de Deus, claro que ele traz, né? Então quer dizer, Deus está castigando aquele espírito. Né? Eu me recordo até de uma palestra do próprio Raul, quando ele falava sobre a ideia do céu e do inferno, que para nós espíritas virou umbral e nosso lar. Umbral representando o inferno e nosso lar virando o céu. Né? Isso na palestra dele, na ideia que ele estava apresentando, né? Que nós ainda temos essa ideia dogmática, né? Onde cada espírito vai viver num determinado ambiente. Ou seja, nós manifestamos ainda essa ideia de um castigo divino. Mas aí o instrutor então ele esclarece. Razoável que as abracemos, até que aprendamos que a divina providência nos governa através de leis sábias e imparciais. Então, quer dizer, é natural que nós entendamos essas ideias de que Deus está castigando alguém. A gente até fala sobre isso, né? Esse daí, quando desencarnar, vai sofrer muito no plano espiritual. E quando a gente fala que ele vai sofrer muito no plano espiritual, a primeira coisa que a gente pensa é que ele vai ser julgado e condenado no plano espiritual para que ele possa sofrer e pagar aquilo que ele fez. E quando a gente atribui a alguém, a alguma entidade, o dever de julgar e condenar e punir, nós estamos atribuindo, na verdade, a Deus ou a essa entidade essa força do castigo. Sendo que, na verdade, quando nós entendemos sobre as leis sábias e imparciais de Deus, nós percebemos que é o próprio indivíduo que cria para ele esse ambiente de sofrimento. Onde ele será atraído ali, né, para aquele ambiente onde a sua consciência se tornará altamente viva, podemos dizer assim, no sentido de mostrar para ele o seu erro, as consequências do seu erro, fazer com que ele se conecte com aqueles que foram suas vítimas,
Me recordo, por exemplo, do livro no Céu e o Inferno, quando entrevistando ali espíritos criminosos arrependidos, tinha um espírito que então praticou o latrocínio, né? O roubo seguido de morte. E ele então, conversando com Kardec, ele dizia que a maior dor que ele sentia era estar no plano espiritual vendo a imagem de suas vítimas, mesmo que essas vítimas já o tenham perdoado. Então não eram as vítimas verdadeiramente que o perseguiam, era a sua consciência que mostrava as suas vítimas. E nesse caso, a gente tem essas manifestações que acontecem porque ele mesmo, nesse drama de consciência, não consegue esquecer o crime que ele praticou, ou essas imagens são então induzidas para que ele fique o tempo todo vendo essa imagem. Basta a gente lembrar, né, na história de um danado, ou no criminoso de Calçanedahi, no assassino de Calçanedahi, quando ele ficou preso durante quase 2 séculos naquele local onde ele cometeu o assassinato, revivendo aquela imagem. E aí então Kardec, numa das entrevistas que ele faz também no Céu e Inferno, ele lembra que espíritos endurecidos, né, aquela mulher que ficava presa num lugar onde era tudo escuridão. E aí Kardec então levanta isso, né, que percebe-se então que ela estava ali presa àquele local. Não era ela apenas que criou. Assim como o assassino de Calçanedahi também dizia que ele teve permissão, depois de um tempo, de sair daquele local. Se ele teve permissão é porque antes ele não tinha permissão. É uma conclusão óbvia. Mas se ele não tinha permissão, quer dizer que ele estava preso àquele local. Então não era apenas uma força estranha, uma força invisível, né, uma força que não foi dirigida, mas era algo que foi imposto a ele para que ele pudesse despertar sua consciência. Assim como esses indivíduos que ficam presos nessas regiões umbralinas, como era o caso, por exemplo, de André Luiz, por que ele não conseguia sair daquele local durante tanto tempo? Porque era algo que o prendia exatamente nessa condição, que dizia assim mais uma vez: permaneceremos compreensivelmente internados ou segregados em faixas de espaço, juntos de quantos evidenciem perturbações e conflitos semelhantes aos nossos. Se estamos compreensivelmente internados ou segregados, significa que forças exteriores nos mantêm naquele local, para que ali seja um local terapêutico. Mas não é essa força não vai torturá-lo. A tortura parte dele próprio. Ele estará preso naquele local, mas é ele absorvendo as vibrações de outros espíritos, aquela comunhão de pensamentos somadas às suas próprias perturbações, é isso que vai ser para ele uma grande tortura. E não uma imposição de fazer com que ele sofra aquilo que ele fez sofrer. É apenas ali o ambiente. A Angelina colocou alguns livros, falam que o umbral acontece em nossos pensamentos, e não um lugar. Não, de fato é assim, né, Angelina? Mas a gente lembra que no plano espiritual, nós temos ali ambientes que são criados da mesma forma que você tem uma colônia, que ela é estruturada, né? Nós temos também no plano espiritual ambientes que são criados pela força do pensamento. E não são apenas ideias, imaginação, são realmente ambientes que para os espíritos são ambientes reais. Né? Então a gente vê isso nesses relatos, e realmente existe ainda um debate entre segmentos dentro da doutrina espírita, e também entre escritores, por exemplo, que falam realmente que o plano espiritual não possui essa estrutura que hoje alguns livros trazem, como por exemplo de André Luiz. Que isso é apenas uma imagem, uma fantasia que ele traz, que o plano espiritual é o espaço e cada espírito cria esses ambientes dentro de si mesmos. Né? Eu sou da linha de pensamento que leva realmente essas dimensões como locais estruturados onde os espíritos ficam concentrados. Né? Até que, né, um esclarecimento mais convincente me faça ser demovido dessa ideia, mas daquilo que eu já recebi de orientações, daquilo que eu já li e tudo mais, a gente vê que esses ambientes realmente existem. Né? E são esses erros são esses locais, né, que vão fazendo com que os espíritos sejam atraídos, formando ali essas comunidades no plano espiritual. Fabi colocou que tem um caso onde a sociedade invoca um espírito de uma múmia encontrada nos subterrâneos de Paris,
que tinha expressão sofredora, indicando que ele fora enterrado vivo, né? Me lembro desse caso. E aí o espírito conta que ele assassinou a esposa sufocando-a, e perguntam para ele se ele ainda a vê e como ele está. Ele diz que somente quando se arrependeu deixou de vê-la, e agora estava relativamente bem, né? Mas sabe que terá que reencarnar para reparar seus erros, né? Então é exatamente isso, né? Então essas imagens vão sendo criadas pelo próprio espírito ou induzindo a ter essas imagens o tempo todo para que ele possa refletir sobre o que ele fez. Interessante que o divisor de águas para ele mudar de lugar, no caso, foi o arrependimento, sim. É o despertar da consciência que vai fazendo com que o espírito se transforme. Então foi colocado para nós aqui sobre essa questão da ideia, né? E ele continua ainda também, né? Cada um de nós pune a si mesmo, nos artigos dos estatutos excélsios, que haja intrigado, que haja infringido. A justiça eterna funciona no foro íntimo de cada criatura, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Dudu trouxe para nós aqui, né? Obrigado pela participação. No registro forma-pensamento na passagem desse espírito desencarnante, a imagem umbralina se forma de tal forma, tão viva, que percebe-se sim que esse irmão, num ambiente de forma lúdica ou bem desestruturada, trazendo uma imagem que, gerada de forma viva e mental, transforma tudo no seu ruim ou no seu melhor. Assim, esse momento ficará por um tempo longo ou um tempo curto que nem se notará que passou por esse chamado umbral, né? Então, tão rápido ou tão curto quanto cada um. Então, exatamente, né, a ideia das formas pensamento é exatamente ali a exteriorização daquilo que o espírito cria em si mesmo. E conforme a gente tem no plano espiritual essa lei da sintonia, é muito natural que os espíritos então se alimentem mutuamente e projetem depois, exteriorizem essas imagens, formando esse ambiente em torno deles. Né? É algo muito maluco, né? Porque para nós é tudo muito concreto, né? Tudo muito sólido, literalmente, na forma como as coisas são construídas. Agora, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente trata de questões que são muito, ao mesmo tempo, subjetivas, abstratas, lidando com pensamento e fluidos. Então é muito difícil, enquanto a gente fica argumentando como isso é feito, se não é feito, onde fica, né? A gente está falando de um ambiente que ele está sendo conhecido agora. Né? E a gente não vai obter respostas de uma hora para outra, né? Exatamente por causa dessa nossa dificuldade de sair do concreto para entrar nesse abstrato. Mas é um processo que a gente vai aprendendo, né? Da força do pensamento, da força da criação mental, da interação entre pensamento e fluidos, desse magnetismo. Então são várias forças que vão se juntando para fazer com que esses ambientes sejam então criados, né? Então eles vão a lugares onde espíritos têm os mesmos pensamentos. A tendência é que os espíritos se aproximam por afinidade. Da mesma forma que nós também, né? Nós nos procuramos naturalmente pelos nossos interesses e por afinidades, né? No plano espiritual isso dá até mesmo de uma forma inconsciente, por forças ainda muito poderosas que nós ainda não compreendemos. Então não há um local específico como é colocado nos livros, né? Não me recordo de Kardec ter falado do umbral, e ele também não falou sobre isso, né? Até porque o que Kardec tinha de preocupação era falar sobre o estado moral dos espíritos, e não em descrever o mundo espiritual, porque é algo realmente, era para a época principalmente, era algo muito problemático, né? Devido à intensidade dos dogmas que se tinha sobre céu, inferno, purgatório, né? Então ele se preocupou em falar sobre isso. Mas o fato de não ter falado sobre isso não traz para nós aqui, né, não tira, né, essa realidade do mundo espiritual. Ele falava, por exemplo, né, lá naquele artigo Confissões de Voltaire na Revista Espírita, ele falava que as punições de Voltaire era viver isolado no plano espiritual, sobrevoando cidades. Vai com Deus, Marião, até amanhã. Né, então isso mostra que Kardec mencionou sobre tudo isso, né? E continua, né? Vive-se muito na imagem umbralina como um ambiente criado ruim, e não é bem assim. O pensamento de cada espírito que desencarnado levam essas formas pensantes
que só prejudicarão ou ajudarão, conforme cada mente espiritual levada ao seu orbe seguinte, né? Então, essa ideia que a gente tem quando se fala em umbral, a primeira referência que nós tivemos foi de André Luiz trazendo o seu sofrimento. Depois nós tivemos também Memórias de um Suicida. Mas esse umbral, que é esse campo intermediário, né, também ali, como foi pelo nosso amigo, foi colocado exatamente que ele também é um ambiente de acordo com aquilo que o espírito alimenta dentro de si. Então ele pode desencarnar. A gente viu, por exemplo, né, a dona Ivone, no seu Recordações da Mediunidade, quando ela falava daquele sitiante, né, que era um homem que tinha um sítio, mas ele não se desapegava desse sítio, e ele criou aquele ambiente onde ele vivia ali na sua rotina, né, como agricultor ou como cultivador, e ele vivia ali a sua realidade. Aquela realidade era o seu umbral. Até então que ele foi conduzido, né, Dona Ivone comenta que teve ali um espírito então que fez uma estratégia, né, usou uma estratégia para demovê-lo daquela ideia, que ele se encontrava ali realmente com um pensamento fixo, para que depois ele voltasse e trouxesse um esclarecimento maior. Então, de fato, a gente vê, né, que essa ideia do umbral como lugar de sofrimento e punição é porque nós incorporamos essa imagem a partir da referência que nós lemos e elegemos como sendo o único relato. Mas, de fato, a gente vai perceber que cada espírito, nesse intervalo entre os ambientes onde ele vai não se deslocando, né, porque a gente tem essa imagem que ele vai viajando de um lugar para outro, né, mas na verdade não é um deslocamento, mas é uma mudança de padrão vibratório. E aí então nesse processo de mudança ele vai criando esses espaços intermediários. E então é bem interessante isso. E me recordo até, para quem se lembra do filme Amor Além da Vida, né, vocês se lembram que foi aquela mulher que cometeu o suicídio, e ela foi ali, né, usando aquela imagem de Dante Alighieri, da Divina Comédia, né? Mas a gente lembra que quando o marido foi para o plano espiritual, ele andava por aquele campo de pinturas, né, com lagos, com flores e tudo mais. Aquela é uma projeção mental dela, que ela criou. É aquele ambiente onde ela guardava aquele momento de transição entre essas dimensões em que ela então se projetava. E ali a gente vê que não era um inferno, não era algo sofrido, foi algo que ela criou, né? Se o espírito carrega uma forma mental deletéria, ele ficará no seu sofrimento. E ao contrário disso, o espírito levará a sua leveza e o seu espírito, que só irá seguir o melhor o seu caminho. Né? Até porque a gente vai lembrar que um espírito que resiste à ideia de ter a realidade do plano espiritual, não quer dizer que seja um espírito ruim. Ele apenas não compreendeu a sua realidade. Ele pode ser um espírito que tem bons pensamentos, que tem boas imagens, que tem boas lembranças, e no plano espiritual ele vai criar um ambiente apropriado para si próprio. E aí então é exatamente o que ele vai projetar, o conteúdo de si mesmo. E isso pode ser, como foi colocado acima, pode ser para ele de um modo tão rápido, tão breve, que ele nem percebe que ele chegou a criar esse ambiente temporário até que ele apertasse de fato, né, no plano espiritual dentro da humanidade onde ele vai ser inserido. É algo realmente para nós aqui complexo. Precisaríamos de uma aula bastante detalhada, né, e bastante extensa também para entendermos essa dinâmica do pensamento e das criações no plano espiritual. André colocou, né, se entendemos que nosso lar está no umbral, temos vários planos de umbral para estar. Exatamente, né? Faz parte exatamente desse plano muito próximo à Terra, onde os espíritos vão se projetando. Então ele continua aqui para nós, né, a ideia do castigo. Né? Cada um de nós pune a si mesmo nos artigos dos estatutos excelstos que haja infringido. A justiça eterna funciona no foro íntimo de cada criatura, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Depois aqui, né, só para lembrar que tem mais uma parte para a gente poder mexer, para estudar aqui, né? O instrutor Ribas. Como definir desse modo o inferno engenhado pelas religiões do planeta? Né, então a gente vai deixar essa pergunta no ar, porque tem aqui uma longa discussão
sobre esse tema, e a gente deixa então para a próxima semana. Né? Bem interessante, né? A gente vê que nessas conversas que eles vão tendo, são assim conversas altamente filosóficas, no sentido, né, de descobrimento, de detalhamento sobre a vida no plano espiritual. Né? Não descrever o plano espiritual, porque se a gente pensar em descrever o plano espiritual, a gente vai querer descrever estruturas do plano espiritual. E o que nós temos que entender é a dinâmica do mundo espiritual. Porque essa dinâmica mostra a força do pensamento, afinidades, movimentação de fluidos, enfim, né, forças e forças que vão se juntando e vão ali, né, criando no plano espiritual. Então não pensemos apenas em descrever, mas temos que entender o plano espiritual. Fabi colocou, né, e tem tantos postos de socorro no umbral, por exemplo, e para seus trabalhadores lá não é um lugar que lhes traz sofrimento. Né? Pois é, até nisso também. Né? Quantos e quantos são aqueles que estão de uma forma produtiva também nessas regiões, né, produtivas para si próprio e, claro, também para aqueles que são beneficiados por essa assistência. Bom, muito bem, interessante, hein? Tudo isso que a gente está vendo aqui sobre o plano espiritual. Mas a gente vai encerrando por aqui então o nosso encontro de hoje. E no próximo encontro a gente vai ver que nessa conversa com Ernesto Santini, como ele é assim, um homem muito inteligente, muito questionador, essas perguntas que ele vai fazendo vão trazendo para nós subsídios valiosos para que a gente também vá alcançando esclarecimentos a partir, né, daquilo que é passado para ele. Né? Então, ficamos aqui agora conhecendo um pouco sobre essa ideia do umbral e depois também falando aqui sobre essas estruturas que ele perguntou, como por exemplo sobre o inferno. Né? Então veremos no nosso próximo encontro. Na parte 1 nós fizemos na semana passada, no encontro passado, Dudu, nós fizemos o final de Evelina Serpa e iniciamos depois esse capítulo número 1. Foram ali 2 páginas e meia mais ou menos. Está no próprio